vou falar muito, porque eu estou meio até sem voz. Mas pastor com Bíblia na mão é perigoso, né? Sempre sai alguma coisa boa. Estou muito feliz, né, pela atitude de cada um de vocês. Eu sempre digo que se todos que já foram curados, alcançados aqui em Fazenda Rio Grande, desde que nós abrimos essa igreja aqui, não teria espaço para comportar tanta gente. Aqui é uma igreja que cura, amém? Às vezes as pessoas não ficam, mas para onde elas vão servir, elas curam outras pessoas, elas ajudam, né? A gente tem muito amigo na nossa região que às vezes passaram por aqui, não ficaram congregando, mas receberam muito do Senhor, assim como está acontecendo com muitos de vocês que foram com a gente, né? Que participaram, deram essa oportunidade para que o Senhor pudesse trabalhar em suas vidas. Eu tenho comigo sempre, queridos, que quando a gente sepulta a religiosidade na nossa vida, abre um leque enorme para que Deus trabalhe na nossa vida. Quando eu estava pregando ontem lá no reencontro, eu falava algumas coisas sobre isso. Que quando Deus nos liberta da religiosidade, e você entende qual é o propósito do Senhor na sua vida, ser crente se torna a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque você é livre. E você faz da tua liberdade coisas boas. Eu lembro que eu dizia, entre odiar alguém e amar alguém, é muito mais fácil amar. É muito mais fácil abraçar, é muito mais fácil profetizar palavras de bênçãos, principalmente daqueles que nos rodeiam. Eu vou te dar uma dica aqui, amém, queridos? A mesma que eu falei ontem lá, durante todo o reencontro, quase 100 pessoas, entre homens e mulheres, passando lá. Antes de amar alguém, ou de querer fazer um bem para alguém, por que você não começa a se amar e a fazer algo de bom para você? Às vezes você tem passado tanta coisa boa para os outros, as pessoas gostam de estar com você, gostam de te ouvir falar dos teus conselhos, mas às vezes você chega em casa e o travesseiro é o teu companheiro. O travesseiro passa a ser o cara que você abre o teu coração, às vezes chorando, escondido da esposa ou do esposo, da família, dos pastores. Às vezes, quem sabe, até está aqui em cima do púlpito, cantando, louvando ou até pregando. Você sabia que tem gente assim? Tem prazer de fazer as coisas do Senhor, é um salvo em Cristo Jesus, eu creio. Mas o seu interior não teve essa cura que precisa. Essa identidade que os meninos falaram aqui, você precisa ter essa identidade. Não se iluda, queridos, com grandes templos, com grandes multidões. Isso é muito bom, é legal. Eu gosto disso. Já preguei para 1, 2, 3, para meia dúzia, para 100, 200, 500, sei lá quantas vezes. E a palavra é a mesma. O peso da palavra sempre foi a mesma. Eles estavam brincando comigo que 3 dias eu não conseguia aprender o hino, estava olhando no celular. E eu falei, mas eu não paro lá. Não sou igual vocês o tempo todo lá, né? A gente correndo para cá, correndo para lá, dando suporte em tudo quanto é área, para que tudo o que eles viveram possa acontecer. Há toda uma logística por trás disso. E se não houver empenho, amados, não acontece. Tem hora que dá vontade de cansar, tem hora que dá vontade de se esconder e ir para o quarto dormir. Tem hora que dá vontade de se esconder da esposa, que não podia fazer tanta correria, e eu virei o auxiliar dela, né? Eu sempre falo para ela, o meu negócio é Bíblia, o meu negócio é cantar. Eu não tenho paciência com essas coisinhas, e ela gosta, e né, ela faz aqui na igreja, faz nos encontros, reencontro. E Deus está me castigando aí, né, Lia? Auxiliar aí dela de sexta-feira. Mas assim, queridos, a gente vai aprendendo as coisas que a gente acaba descobrindo, de coisas que a gente não gostava de fazer e passa a ser uma coisa bacana. Tem alguns meninos que são de outras congregações nossa, que tem um carinho tão grande por nós que a gente fica surpreso, porque a gente não fez nada de bom para eles. Mas eles têm lembranças de encontros que passam, de palavras que a gente fala, de coisas proféticas que são muito, muito reais em encontro com Deus, em reencontro. E isso, amados, tem mudado o coração das pessoas. Aleluia. Isso traz uma alegria muito grande no nosso coração. O que o Josimar falou aqui é uma pura verdade, queridos. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho não é uma obra do acaso, é um propósito de Deus. A Igreja Batista Manaim, aqui em Fazenda Rio Grande, ela existe, não é para ficar agregando pessoas somente para ocupar uma cadeira. Nós estamos aqui preparando líderes, porque se nós preparar líderes, nós vamos crescer como uma igreja curada.
Ninguém vai ficar de biquinho aqui quando um canta mais que o outro, ou se um erra uma nota, ou se sai fora de tempo de música. É claro que a gente está procurando melhorar, né? O irmão Messias sempre tem falado lá no grupo, né? É óbvio que nós tentamos melhorar cada culto, a gente quer que seja melhor. Mas a realidade, querido, que todos nós temos muito compromisso durante a semana, corremos bastante, trabalhamos bastante. Se nós não se esforçar para fazer algo com qualidade para o Senhor, a gente acaba não fazendo. Acabamos não meditando na palavra do Senhor. E é difícil, muitos de vocês acordam madrugada ali, trabalhando, acordam 5 da manhã, né? Nós acordamos cedo, saímos cedo, às vezes chegamos tarde, às vezes temos um dia estressado, desgastante. E você chega em casa e vai descansar. Eu faço quase 30 anos que Deus não me dá descanso. Eu vou dormir, eu sonho que estou pregando. Falo, que coisa, nem dormindo, né? Vou passear na casa de alguém, igual hoje fui no Gustavo e na Maria, né? A gente ficou tão triste, né? Vocês não sabem, mas eles voltaram para Morretes. Fui levar as coisas dele de manhã, só saí do reencontro lá, levei as coisinhas deles e voltei de novo. Caí no lugar onde família de pastores, eu não sabia. E para escapar de lá, Marília já estava me ligando. Você não veio almoçar? Eu não tinha chegado lá ainda. Então Deus nos cerca por todos os lados. Eu vou falar um negócio aqui, você pode até dar risada que eu vou falar. Quando o Espírito Santo de Deus te pega, você não tem sossego nem para passear. Você vai dar uma passeada de mão dada com a esposa, talvez com os filhos ou o cachorrinho, se não tem filho ainda. E bem no lugar que você resolve passear, Deus coloca um desviado no teu caminho. Fala, puxa vida, mas nem passeando eu tenho sossego. Deus faz essas coisas, amados, acredite. E se isso está acontecendo com você, se prepare. Deus vai te usar nessa terra. Deus tem algo maravilhoso. Deus quer te levantar como um vaso novo. Amém? Ele quer fazer de você algo assim tremendo, uma ferramenta na mão do Senhor. Por que eu tenho muito cuidado quando prego a palavra de Deus, queridos? Dentro de um cristianismo, não esse cristianismo barato, que tudo pode, que nada é pecado, que essa liberdade falsa, que essa graça, sem graça, que muitos têm pregado por aí. Não, amados, nós somos comprometidos com o reino de Deus. Eu entendi, amados, que quando eu confessei a Jesus como meu Salvador, eu recebi o Espírito Santo no meu coração. Eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Se eu morrer hoje eu vou para o céu. Mas enquanto eu estou aqui na terra, eu tenho sentimentos. Você não tem sentimentos? Você não tem alma? Dá um chute na canela aí de alguém aí, para você falar, ai, você está vivo. É ou não é verdade? Nós temos sentimento, nós temos alma. Às vezes fica um bicudo com o nosso cônjuge. Às vezes você dorme com o inimigo, né? Oh meu Deus, ainda tem que passar a noite com essa abençoada. Somos seres humanos, queridos, e não tem problema nenhum nisso, sabe? Não adianta eu vir aqui de gravatona, de ternão, eu tenho um sapato que brilha aqui, se você olhar fica brilhando aqui assim, lustradinho, bonitinho. Eu não ligo para essas coisas. Amém? O que eu quero que brilhe, querido, é aquilo que está dentro de mim. Oh glória! Essas coisas vão alcançar o coração dos outros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18, vou ser bem breve aqui, mas eu preciso passar isso para vocês. Se vocês puderem colocar aí na tela, amém? Jeremias capítulo 18. Deus quer te levantar nessa terra, querido, em nome de Jesus. E não importa quantas vezes for necessário, desce a casa do oleiro, deixa ele fazer de novo, deixa ele operar de novo. Aqui o profeta Jeremias, no capítulo 18, a palavra do Senhor, ela vai dizer assim, esperar os amados colocar aqui para você acompanhar. E a letra aqui fica maior, eu já chorei tanto que eu não enxergo nem as letras mais, né? Além de pouca vista. Olha o que diz lá o versículo, 18, amado, vai lá para frente, capítulo 18. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel,
Acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancada, derrubada e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: planejo calamidade para vocês e não o bem, por isso cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Você pode dizer amém? Aplauda essa palavra. Aleluia. Deus tem nos ensinado muito, queridos, mediante a esse texto. Quando o profeta começa a ter essa visão do oleiro preparando o vaso, eu conheci a máquina, né, que faz vaso hoje não, aliás, desde sexta-feira, muito lindo, muito bacana. Nunca tinha visto alguém operar aquele negócio lá, dando forma num vaso. Eu fiquei imaginando, a gente é exatamente assim na mão do Senhor. Tem gente que chegou nem como vaso ruim na igreja, porque às vezes chega um vaso ruim aqui, a gente vai trabalhando, dá uma melhorada. Tem gente aqui que chega só o caco de um vaso. É ou não é verdade? Escravo do vício, escravo da droga, escravo da prostituição, escravo de tanta coisa, e pior ainda, não tem vontade de viver. Josmar acabou de falar aqui. Os gatilhos que ele acabou de passar para vocês é de pessoas que, se não for para Jesus, se tornam pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas que vão precisar de tratamento psiquiátrico, vão precisar de um psicólogo. Não tem nada de errado se você precisar de um profissional desse para dar uma melhorada aí, não tem nada de errado nisso. Mas o médico dos médicos, o Senhor Jesus, o maior dos psicólogos, Ele pode fazer muito mais do que um doutor pode fazer uma consulta de 1 hora ou 2 horas que você fique com ele. Eu sempre dizia, quando nós enfrentamos algumas dificuldades em família, eu sempre dizia que ser curado de ansiedade, vale a Bíblia. Parece louco isso, né? Que isso, pastor? Tem que procurar um médico, sim. Mas leia a Bíblia, faça um propósito com Deus. Você vai ver que a leitura da palavra, ela vai mandar a ansiedade embora. É fato isso que eu estou falando, queridos, não é coisa de brincadeira. Gastar tempo com Deus é ganhar tempo aqui na terra. Gastar tempo com Deus é acrescentar anos aqui na terra. Gastar tempo com Deus, queridos, vai muito além do que vir na igreja. Me perdoe, eu sei que vocês estão aqui, muitos de vocês às vezes não conseguem estar no culto de quarta. Deus conhece o coração de cada um, não é uma crítica aqui, mas eu fico pensando, amados, eu já cheguei aqui a orar na quarta-feira aqui e deitar nesse tapete aqui, porque doía toda a Escócia. Aquele dia terrível de trabalho, aquela correria e sobe e desce. Mas eu entendi que um dia eu desci para a casa do oleiro. Um dia eu tomei uma decisão. Eu cheguei como um vaso, talvez não quebrado, mas furado. Se a unção de Deus chegasse, se o óleo fosse colocado sobre mim, ia acabar saindo fora, porque estava tudo furado, tudo acabado. Precisava de novo moer, precisava de novo reconstruir, para começar uma vida nova. E não tem problema nenhum nisso, eu volto a falar para vocês, queridos, não tem problema nenhum nisso, você confessar as suas falhas ao Senhor, você chegar para o pastor ou para o teu líder de célula e dizer: me ajude pelo amor de Deus, né, Lia? Como alguém falou para nós um dia, né? Me ajude pelo amor de Deus, né, William? Não tem pecado nisso, querido. Se você não olhar para dentro de você, sendo um homem, uma mulher de Deus, um jovem que está começando na fé, se você não tiver coragem de mudar a tua história, de que adianta você mudar a história dos outros? Lembra na pandemia, quantos casais se separaram, e a televisão, os jornais diziam: essa enfermidade, essa praga que chegou, tem atingido até as famílias, muitos divórcios.
Mas vou falar uma coisa aqui para vocês. Antes que a pandemia chegasse, aquele casamento já tinha acabado. Estava mascarado só. Precisava só de uma dificuldadezinha. Precisava só de um vírusinho colocado aí pelo próprio homem no ar, contaminando todo mundo, para que houvesse separação. Por quê, queridos? Porque não eram pessoas curadas, não eram pessoas libertas, não eram pessoas que tiveram realmente um encontro com o Senhor. Porque se assim o fizesse, não teriam tomado as atitudes que tomaram. Então não adianta palavras bonitas. Eu poderia pregar em qualquer livro da Bíblia aqui, queridos. Deus nos deu essa capacidade, Deus nos deu essa sabedoria, Deus nos deu esse dom. Eu poderia aqui arrumar versículo para condenar a tua vida aqui, te chamar de um monte de coisa, porque é muita coisa que eu ouço por aí. Não vejo uma igreja que ama, não vejo uma igreja que acolhe, sabe criticar às vezes um vaso ruim que chega. Tem alguns que nem recebem, congregam só entre irmãos, comungam só entre irmãos. Que evangelho é esse, amados? Que nós não podemos acolher aquele que chegou, o vaso ruim que chegou. Aquela menina é assim, aquele rapazinho é assim. Não sei não. Não é assim. É assim que acontece. Se formos olhar para dentro de nós, nós vamos perceber que todos nós, de alguma forma, temos defeito, e muito defeito. Em alguma área da nossa vida, queridos, nós temos algumas dificuldades. Então, criticar aquele que chega, às vezes não vai ajudar. Aliás, nunca vai ajudar. Mas quando ele entrar por aquela porta lá, igual Paulo e a Isa estão lá, receber um abraço carinhoso, um abraço gostoso, dizendo: Jesus te trouxe aqui, querido, em nome de Jesus, Deus vai transformar a sua vida. Não é gostoso ouvir isso? Não é gostoso ser amado? Não é bom para o nosso coração? O Paulinho chegou aqui na frente, ele já está com aquelas, sei lá, acho que uns 4, 5 anos, nem sei, mais ou menos, né? Faz tempo, né, Paulinho? Eles não tinham resolvido casar ainda. Essa semana a gente conversou um pouquinho, né, Paulo? Até eu falei para ele: o problema não está no papelzinho que você vai assinar lá. Isso aí não vale nada, isso é coisa de homem. O que vale é a aliança que você faz diante do Senhor. E quando você faz uma aliança diante do Senhor e confessa diante dos homens, porque você vai na frente de um juiz de paz, confessar diante dos homens o amor que você sente pela pessoa e o tanto que você quer se dedicar para isso. Eu dizia para ele: o papel não vale muito não, mas a tua aliança para com a pessoa que você escolheu, que você ama, isso vai trazer algo muito bom para você e para a pessoa que você vive. É nesse objetivo que a gente aconselha o casamento, no cartório, no civil, sabe, queridos? Mas isso não é tudo, se não houver uma aliança, se no mundo espiritual realmente não houver uma quebra de maldição. Quando o Carlos estava falando aqui, a gente que acompanha, né, porque o Carlos também é da família, a gente sabe todos os processos que foram enfrentados. Eu nunca virei as costas, nem para os de fora, quanto mais para parentes meus. Só que eu não posso deixar de pregar a palavra da verdade. Às vezes até dói alguma coisa que a gente fala, mas a gente fala para curar, né? Pastor, eu acho que é igual aquele metiolate antigo, né? Que a mãe dizia: não vai ver nada, filho, nada, fica tranquilo. Aí você colocava lá, e ela, aquele metiolate ia para o céu e voltava em 2 segundos, lembra? Os novinhos não vão lembrar disso, o metiolate agora não faz isso. Mas o da minha época, falar em metiolate, a gente corria, né? Ali nós descobrimos que a mãe da gente não era convertida, estava mentindo para nós, para aquilo doía na alma, não é verdade? Mas curava ou não curava? Depois de um dia, passado alguns dias, você ponhava a mão naquele machucado e realmente ele tinha sarado. Então é assim também a nossa vida espiritual, amados. É assim que acontece. Quando Deus começa a moldar, quando Deus começa a dar forma, para deixar do jeitinho que Ele quer, dói um pouco. É ou não é verdade? E dói, amados, e tem dias que dói muito. É ou não é? Eu, quando voltei para a igreja, eu era fumante há 7 anos. Meti o pé na carteira de cigarro, falei: esse diabo aí não é maior do que o meu Jesus, meu Deus. Amassei, joguei no chão, pisei e nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Bebia cerveja, num gole só tomava uma cerveja. Se tivesse uma carne assada, era uma cerveja junto. Eu não divorciei da carne, né? Mas a cerveja ficou
há quase 30 anos para trás. Amém? É assim que Deus quer fazer na nossa vida, queridos. Você não ser escravo de algumas coisas que o mundo diz que isso é liberdade para você. Isso é libertinagem. Já pensou poder olhar aqui para um copo de pinga? Porque eu já vi homem beber um copo de pinga pura assim, ó. Num gole só. Que liberdade é essa? Eu não quero uma liberdade dessa. Eu quero ter a liberdade de olhar para ele assim: você não me pertence mais. Você não tem poder de dominar a minha vida. O oleiro já fez uma obra completa na minha vida. Aleluia. Eu não vou me prender a essas coisas. Não vou me prender, queridos. Então, em nome de Jesus, eu vou te aconselhar de novo. Guarda isso no seu coração. Olhe para dentro de você a partir de hoje. E se ame, por favor. Olhe para dentro de você hoje e diga: Jesus, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus, mas antes de fazer em qualquer outro, faz em mim primeiro. A irmã acabou de cantar aqui, né, irmã Gleice? Eu quero viver algo novo. Se você não sair do velho, você não vai viver o novo. Se eu não tirar esse tanto de água que está dentro desse copo aqui, e eu pedir para alguém trazer água, não vai caber mais aqui, amados. Eu vou ter que tirar a água velha para a água nova chegar. Aleluia. É assim que Deus quer fazer. E é um processo. Eu não sei a forma que Deus vai dar em você, como vaso na mão dele, mas pode ter certeza que esse vaso vai dar muito fruto. Esse vaso, em nome de Jesus, vai ser cheio da unção, do poder de Deus. Eu, quando saí de igrejas pentecostais, que eu pregava, que eu congregava, eu ficava preocupado, mas eu não gosto, eu não sou um crente frio. Eu sou um crente de dar glória a Deus, de dar aleluia, de cantar alto, de eu cantar sertanejo, ainda pense, minha voz era lá nas alturas. E a minha mulher me frustrou e eu parei de cantar sertanejo. Disse: nossa, que horrível esses hinos que você canta, sertanejo. Me frustrou e daí eu fiquei com ela e abandonei o sertanejo, né? Acho que eu fiz um bom negócio, né, amor? Aleluia. Então, queridos, é assim que Deus faz. Não tem problema se você tem uma voz mais alta, mais baixa, mais grossa, mais fina. Não tem problema. A Batista Manaim de Fazenda Rio Grande não precisa de 2 Valdecir, é um só. Pode aparecer outro com esse nome lindo e maravilhoso que Deus me deu, mas não precisa ser igual a mim. É ou não é verdade? Deus quer nos usar como um corpo. Cada corpo tem os seus membros, e cada membro tem suas funções, e dentro da função que Deus te chamar, Ele vai te capacitar. É ou não é verdade? Eu conversava hoje com o pastor lá em Morretes, ele dizia assim: eu faço música, eu gosto de música, e não sei tocar nada. Ele falou: é um dom que você tem, faz, mas não executa. É ou não é? Tem pessoas assim. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando o profeta começa a ver a obra daquele homem que faz esses vasos, nós acabamos de ler, tem vaso que acaba deformando na hora que ele está fazendo, ele tem que jogar de novo naquela máquina e refazer de novo, e daqui a pouco está lá um vaso novinho de novo. É isso que Deus faz conosco todos os dias. E pasmem vocês, queridos, me perdoem aos santarrões de cima de púlpitos, que colocam ternos e gravata, que colocam até brilhantina no cabelo e todo enfeitado, e que acham que são o santo dos santos. Eu digo para vocês, Deus olhando do céu, Ele não viu um justo sequer. Então eu não posso pregar a palavra dizendo que sou melhor do que qualquer outro. Não sou. Tenho mais responsabilidade, sim, por causa da vocação que eu tenho. Mas se eu não cuidar, a minha vocação não tem poder de me salvar. Aleluia. Posso ganhar muita gente para Jesus, mas a minha vocação não vai poder me salvar se eu não tiver um coração convertido. Se eu abrir a palavra aqui, querido, só com conhecimento, eu posso pregar aqui a noite toda. Eu faço isso tranquilo. Mas se essa palavra não entrar no meu coração, não vai adiantar nada. Aleluia. É como se eu estivesse tentando dar uma receita para alguém ser curado, mas não uso essa receita para mim. E a receita para nós aqui, queridos, enquanto estivermos, é Jesus. Aleluia. O autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Ele é Jesus. Glória a Deus. Você precisa entender essas coisas.
Aí sim, quando tiver culto, teu coração vai pulsar mais forte. Hoje eu tenho que estar lá na igreja. Eu estou indo lá não porque eu sou religioso, eu estou indo lá porque eu sei que em meio a quase 8 bilhões de habitantes da face da terra, o Senhor me achou. Sabe, o Senhor me trouxe para a casa dele, o Senhor me permitiu ouvir a palavra de Deus. Eu não vi ninguém que optou em servir a Deus, eu não vi ninguém que decidiu mudar a sua vida. Eu estou ficando doente porque eu sou crente. Eu não encontrei um cara assim ainda. Eu vou encontrar muito religioso, que fica doentão, fica doidão, fica santão, fica chatão, é ruim até de conversar. Isso tem bastante. Mas um homem de Deus convertido pela palavra do Senhor, que teve realmente um encontro com Deus, ele não vai se conformar com coisinhas pequenininhas. Ele não vai ficar condenando ninguém. Imagina o Paulinho subindo de bermuda numa igreja mais, né? Será que se Jesus vier hoje, sobe a bermuda do Paulinho ou sobe o Paulinho, né, Paulinho? Pare com isso, gente. Nós precisamos mudar a nossa mente, precisamos ser transformados. Mas dentro da casa de Deus não pode usar um boné. Está cheio de gente sem boné na cabeça, fazendo tudo errado, enganando o povo, usando a Bíblia Sagrada para usurpar o povo. Você acha que isso agrada a Deus? Não agrada, amados. Nós estamos aqui crescendo devagarzinho. Nosso processo aqui, eu torno a falar igual domingo passado, é igual um bambu chinês. Está criando raiz. Eu estou preparando líderes aqui, queridos, para um grande crescimento, para uma grande colheita. E aqueles que chegarem e entrarem ali vão ser amados, vão ser cuidados. É isso que a gente sabe fazer. É muito gratificante quando nós entendemos o plano de Deus na nossa vida. Quero que você fique em pé em nome de Jesus. Eu quero passar do horário hoje. Amém? Quem estava no reencontro com a gente ainda está aqui. Deve estar muito cansado. Eu andei mais que notícia ruim ontem. De tanto lugar que a gente foi, né? Até chegar de novo lá no reencontro. É tanta correria, tanta logística. Mas assim, queridos, cansado, mas muito realizado, porque o trabalhar do Senhor foi tremendo mesmo, foi sobrenatural. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar nessa noite. Você que precisa de um conserto, você que precisa de descer de novo a casa do oleiro. Tem alguém assim nessa condição hoje? Eu nem vi se tem gente. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Pela primeira vez? Tem algum irmão ou irmã aqui primeira vez hoje? Acho que todos da casa, não tem ninguém. Aleluia. Então, amados, curva a sua cabeça, quero orar com você em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o ministério. Aleluia. Sobre o novo que Deus tem sobre você, sobre o coração novo que o Senhor quer colocar dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor. Ainda que eu possa esconder de todos, ainda que o meu coração, Jesus, se feche para muitas outras coisas, inclusive a ouvir a sua voz, não vai adiantar. Eu sei que o Senhor vai fazer o que tiver que fazer. Eu não estou aqui nessa igreja, Jesus, trabalhando com santos, com pessoas santas. Não, Pai, não é isso. Aqui é um lugar onde o Senhor trabalha naquele que permite ser trabalhado. Aqui é o lugar onde o Senhor entra no coração, onde a tranca que é por dentro é aberta pela própria pessoa. Nós não chegamos arrombando porta, corações, não, Pai, é o diabo que faz isso. Nós estamos ensinando a igreja, Jesus, a dar valor, não pela escolha que ela fez, mas pela escolha que o Senhor fez por nós. Afinal, de alguma forma, a Tua palavra chegou até nós e mudou a nossa vida e mudou a nossa história. Abençoa, Senhor, poderosamente esta igreja, este povo. Abençoa poderosamente em todas as áreas das suas vidas. Como eu posso viver uma estação nova na minha vida, Jesus, com a cabeça cheia de problema?
com o coração cheio de ódio. Não, Jesus, eu tenho que descer à casa do oleiro. Eu tenho que entender que o Senhor me escolheu para uma grande obra, e eu não posso parar. Aleluia. Nosso coração queima, Jesus. Anseia por Ti, tem sede de Ti, Senhor, de ouvir a Tua voz, que soa no nosso interior, no nosso coração, uma voz mansa, uma voz suave, aleluia, que até dormindo, como eu estava falando com os irmãos, o Senhor fala conosco.